Os termos da oração são as palavras que constituem a oração. Lembra que a oração é um enunciado que tem um verbo. Por exemplo, eu gosto de comer. Então é uma oração, né? Eu cantei muito ontem. É uma oração, porque tem um verbo, cantar. Então, os termos da oração são as palavras que juntas formam a oração. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele de quem a oração fala, né? E o predicado é aquilo que se fala do sujeito. Por exemplo, Paulo fez o dever de casa. Quem fez o dever de casa? Tá falando de quem? Do Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Tá falando o que do Paulo? Que ele fez o dever de casa. Então, esse é o predicado. Eu lembrei de comprar comida. O sujeito, eu, tá falando de mim a oração, né? Lembrei de comprar comida. Tá falando do eu. Então, é o predicado. Tem alguns outros termos também que fazem parte da oração, ok? E hoje a gente vai falar de 3 em específico, de 2 em específico. Eles são classificados como termos integrantes da oração, bem aqui. Os complementos verbais, que podem ser objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o aposto. Hoje a gente vai falar só do objeto direto e objeto indireto. Vamos lá. O objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição, ok? O objeto direto não tem preposição. Então vamos olhar aqui esses exemplos. Os ursos comem mel. Vamos lembrar que todo objeto, tanto indireto quanto direto, eles são complementos verbais, ou seja, eles complementam o verbo. Os ursos comem. Comem o quê? Comem mel. O mel já é um substantivo. Tem alguma preposição aqui completando o comem com mel? Não tem. Os ursos comem mel. Já passou direto. Comem o quê? Comem mel. Então não tem preposição. Isso aqui é um objeto direto. Okay? Vamos aqui de novo. Eu escrevi cartas hoje. Tem alguma preposição aqui? Juntando escrevi com cartas? Não tem. Então aqui também é um objeto direto. Eu lembrei de comprar comida. Tem a preposição de aqui. Não tem? Eu lembrei, o verbo está aqui, e o complemento está aqui. Tem um dia aqui no meinho. Então é um objeto indireto. Ok? Outro exemplo. Pedro e Maria voltaram de Cancún. Voltaram, tem uma preposição aqui de novo. De Cancún. Então esse é um objeto direto, tá? De Cancún é um objeto direto. De comprar comida, objeto direto. Cartas hoje, objeto direto, porque não tem a preposição. Mel, objeto direto, porque não tem a preposição. Eu deixei para vocês também, aqui nas atividades, essas 2 tabelas aqui para vocês saberem quem são as preposições, né? Quais são. Nessa tabela primeira tem todas as preposições. E nessa outra tabela tem as preposições juntos com alguns outros artigos, né? Que elas também fazem parte dos elementos que podem estar lá entre o verbo e o complemento, ok? Mas isso é o que vocês devem saber hoje. Tem alguns termos da oração que são o sujeito e o predicado, e o predicado ele pode se dividir em diferentes formas, que são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Hoje a gente falou do objeto direto e do objeto indireto, ok? Certinho? Nas próximas aulas a gente fala dos outros 2, do complemento nominal e do aposto. Tudo bem?